Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, neste vídeo, pessoal, eu vou estar fazendo uma correção oral da revisão que foi feita, né? Que foi enviada a respeito da nossa segunda provinha de inglês. E no enunciado da primeira questão dessa revisão, eu escrevi o seguinte: qual é o objeto escolar que utilizamos para escrever? E aí, vocês poderiam olhar lá nas páginas 2 e 3 do capítulo 1 do caderno 2. E nesse capítulo nós aprendemos sobre objetos escolares, não é mesmo? Nós aprendemos a dizer lápis, borracha, caderno, livro, mochila. Então, o que diz respeito aos objetos escolares, nós aprendemos no capítulo 1 deste livro, né? E aí, como a pergunta está dizendo, nós precisamos colocar o que nós utilizamos para escrever. Dentro desse conteúdo que nós aprendemos no capítulo 1, quais são as opções de objetos escolares que nós temos para responder essa questão? Nós temos a caneta e nós temos o lápis, certo? Ambos os objetos nós utilizamos para nós escrevermos, né? E aí a gente vê lá na página 3 que para eu dizer caneta, eu digo pen. E para dizer lápis, nós vemos na página 2 que nós dizemos pencil. Então essas são as duas opções que nós temos de respostas para a questão número 1. Nós podemos colocar pen e podemos colocar pencil. Então, se na provinha de vocês tiver essa questão, uma questão semelhante, vocês vão marcar as alternativas, né? Que falam sobre os objetos que nós utilizamos para escrever. Se tiver, por exemplo, notebook. Notebook nós sabemos que é um caderno. Então, caderno nós não utilizamos para escrever, né? A gente quer o objeto que nós precisamos dele para escrever. O caderno nós escrevemos nele, mas não é utilizado para escrever. E se nós se tivéssemos na opção livro, livro também não, mochila também não. Então, os objetos que nós utilizaríamos seriam pen ou pencil, né? Lápis ou caneta. E aí, na segunda questão, nós temos assim: escreva o significado das palavras abaixo. E aí, vocês têm 4 palavrinhas em inglês. Vocês têm as palavras notebook, que eu até comentei ainda há pouco. Vocês têm a palavra eraser. Depois tem book. E por último, pen. Notebook, como vocês podem ver lá na página 3, notebook é esse objeto aqui. Esse objeto aqui é o quê? É o caderno. Então, a tradução, o significado em português da palavra notebook é caderno. E aí, vocês podem dando um certinho aí conforme vocês verem os acertos de vocês, tá bom? Na letra B tá dizendo eraser. E nós também vemos na página 3 sobre a palavrinha eraser. E ela significa o quê? Borracha. Então, é o objeto que nós utilizamos para apagar aquilo que nós escrevemos, né? Significa borracha em português. E na letra C nós temos a palavra book. Na página 3 nós também temos o book. Book é isso aqui, né? Até que eu estou segurando. Book é o livro, né? Então a tradução em português da palavra book é livro. E por último nós temos a palavra pen. Pen, como eu disse, ela também é um objeto que nós utilizamos para escrever. E a sua tradução, né, o seu significado é caneta, ok? Na questão número 3, está perguntando tá dizendo o seguinte: escreva 3 brinquedos. No capítulo 2, né, que é este capítulo aqui, nós aprendemos diversos brinquedos, né, como ursinho, ursinho de pelúcia, né, bicicleta, pipa, né, nós vimos que ursinho é teddy bear, bicicleta é bike, videogame é videogame, boneca é doll, nós também vemos pula-corda, que é jump rope, vemos carros, que é cars, skate, skateboard. Então, nas páginas 8 e 9 do capítulo 2, nós vimos diversos brinquedos. E na questão 3, vocês precisam escolher 3 brinquedos e escolher 3 brinquedinhos e escrever esses brinquedos. Então, vocês poderiam escrever doll, skateboard,
bike. Ou então poderiam escrever teddy bear, cars e kite. Então fica a escolha de vocês, os 3 brinquedos que vocês poderiam escrever. É só verificar nas páginas 8 e 9. Dentre todas essas opções, vocês vão escolher 3, né? E aí vocês vão ver se esses 3 que vocês escreveram se encontram nas páginas 8 e 9 do nosso livro. E se for brinquedo, tá corretinho, tá bom? Lá na questão número questão número 4, na questão número 4 nós temos 2 imagens, as imagens A e B. Na imagem da letra A nós vemos uma régua, né? E na imagem da letra B nós vemos uma mochila. E aí vocês precisam escrever esses 2 objetos em inglês, como eu disse para vocês. Na letra A, como temos uma régua, nós aprendemos lá no capítulo 1 que a palavra régua em inglês nós dizemos ruler. Ruler está escrito lá no nosso capítulo 1, na página 2. Essa aqui é a ruler, é a régua. Então a resposta seria ruler. E na letra B nós temos uma mochila, né? E mochila tem na página 3, que é school bag. Então essas seriam as respostas das letras A e B da questão número 4. Na questão número 5, na número 3 vocês escreveram 3 brinquedos, e agora na número 5 vocês vão escrever 3 objetos escolares. Então nas páginas 2 e 3 do capítulo 1 nós temos diversos objetos escolares, né? Caneta, que é pen, lápis, que é pencil, nós temos borracha, que é eraser, nós temos mochila, que é school bag. Então, dentre todos esses objetos que nós aprendemos no capítulo 1, vocês vão escolher 3 e escrever aí como resposta dessa questão, tá bom? E aí, desde que vocês escolham 3 objetos relacionados a objetos escolares, tá certinho, vocês podem conferir lá no capítulo 1 do caderno 2. E a última questão da nossa revisão, tem uma pergunta que nós aprendemos, que é a seguinte: what is it? What is it significa o que é isso? What is it? E aí a gente vê a imagem novamente de uma régua, né? Então se eu pergunto para vocês, what is it? Vocês vão me responder, it's a... Como é que é a régua em inglês? Ruler. Então a resposta seria, it's a ruler. Se eu pergunto para vocês, what is it? Vocês vão me dizer, it's a book. Ok? Então a pergunta what is it em inglês, em português significa o que é isso. Então, pessoal, essa foi a nossa revisão oral. O gabarito, né, as respostas da nossa revisão oral. Estudem essas palavrinhas que nós vimos tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2 do caderno 2, né, relacionadas a objetos escolares e relacionada também aos brinquedos, né? E vocês tendo esse conhecimento, tendo conhecimento da pergunta what is it, vocês vão gabaritar novamente essa prova, ok? Então, ó, um grande beijo pra vocês, espero que vocês estejam todos bem e creio que em breve nós estaremos juntos para termos a nossa aula presencial. Bye bye, guys!